Olá, meu filho, minha filha, amigo, amiga, você que vem até as minhas mídias, as redes sociais, em busca de um esclarecimento ou tirar uma dúvida. Lembrando, eu falo sobre Umbanda. E quando eu falo sobre Umbanda, eu falo sobre a experiência da minha casa, a experiência que eu recebi da minha ancestralidade e que eu prego como dirigente espiritual e aonde eu pratico dentro do nosso terreiro. Seja muito bem-vindo, eu vou me apresentar. Sou mentor Carlos ou pai Carlos, seja muito bem-vindo. Pontos positivos ou negativos de uma pessoa que entra para dentro de uma Umbanda. Existem diversos fatores que podem levar uma pessoa a se interessar e entrar para a Umbanda, como praticamente a necessidade de conhecer o espiritual. É importante ressaltar que a Umbanda é uma religião e, como tal, a decisão de ingressar nela é algo pessoal e subjetivo. No entanto, alguns pontos comuns podem ser destacados. Primeiro, a busca espiritual. Muitas pessoas sentem a necessidade de desenvolver, ter uma conexão mais profunda com o divino e de alguma forma também praticar. E como o universo espiritual é muito abrangente, da mesma forma a Umbanda oferece oportunidade de se conectar com entidades espirituais que podem fornecer orientações. Podem dar orientação sobre a cura, sobre o crescimento pessoal e espiritual através de práticas dentro do seu terreiro. Segundo, em busca de respostas, questões existenciais. A Umbanda possui uma filosofia e uma visão de mundo que podem responder às perguntas sobre o sentido da vida, a existência do bem e do mal, a razão do sofrimento humano e o porquê de algumas atitudes, algumas questões entre relacionamento entre uma pessoa e outra. Terceiro, espiritualidade é inclusiva. A Umbanda se destaca por ser uma religião inclusiva e que acolhe pessoas de diferentes origens, crenças e condições sociais. Essa característica atrai aqueles que buscam uma forma de religiosidade que promove a união, o respeito e a igualdade entre pessoas e seres humanos e toda a coexistência da natureza. Quarto, a necessidade de auxílio espiritual. Alguns indivíduos buscam entrar para a Umbanda por estarem passando por dificuldades físicas, emocionais ou até mesmo espirituais. Acreditam que a religião oferece ajuda na forma de auxiliar e estar próximo daquela pessoa no momento que ela mais necessita, curando os estigmas e as doenças do espiritual que refletem muitas das vezes o seu psicológico e a sua matéria. Sempre lembrando que quando falamos de cura física, precisa sempre estar associado com o tratamento do mundo terreno. Quinto, influência familiar. Em muitos casos, a entrada na Umbanda ocorre devido à influência familiar, pais, avós, tios ou outros parentes. Podem ter sido praticamente da religião ou não, vindo como uma tradição sendo repassada de geração após geração. Mas também devemos ressaltar que muitos procuram para buscar o equilíbrio, a paz, trazer de novo a chance de uma proximidade e uma união quando a família está de alguma forma desequilibrada, afastada, entre brigas e tormentas. E aí a Umbanda vem com
como um ponto essencial em aconselhamento, em oração, em práticas de iluminação para retomar de novo o equilíbrio desta família. Acrescentamos aqui os pontos positivos de quem procura a Umbanda. Tá? É importante ressaltar que cada pessoa tem suas próprias necessidades, motivações pessoais para ingressar na Umbanda. E esses são apenas alguns motivos que eu citei aqui, que eu acho importante para você que tem a curiosidade ou quer saber por que fazer parte ou por que alguém entrou para a Umbanda. Muitas das vezes até mesmo são familiares, quando vem uma pessoa entrando para dentro, entrando para a Umbanda, fazendo parte da Umbanda e querendo entender o motivo pelo qual entraram ou pelo qual você deve entrar para a Umbanda. Eu falei dos pontos positivos que trazem pessoas para dentro da Umbanda, boas energias e que muitas das vezes não estão tão bem, mas que se equilibram. Agora eu vou falar de pessoas e pontos negativos que fazem ou entrar e depois saíram, ou até mesmo ainda continuam dentro da Umbanda, porém não tem e não forma uma boa energia por conta desses pontos que agora eu vou falar. Pontos negativos quando alguém entra para a Umbanda. Quando alguém entra para a Umbanda com má fé ou segundas intenções, podem ocorrer alguns pontos negativos, tanto para essa pessoa como para a comunidade umbandista, aquele grupo social. A gente tem que entender que falamos de energia, e a energia mal empregada, ela acaba abalando não somente a pessoa, como também todo um grupo. Primeiro, desrespeito aos princípios da Umbanda. A Umbanda possui uma série de princípios éticos e morais que são importantes e fundamentais para o bom funcionamento daquela casa e da própria religião. Quando alguém entra com más intenções, pode ocorrer uma falta de respeito. E esses princípios, como a manipulação, o engano ou o aproveitamento dos sentimentos relacionados à crença e pessoas, acaba sendo um veneno para uma comunidade toda, um grupo social que chamamos e fazemos parte da Umbanda. Segundo, busca de benefícios materiais ou poder. Algumas pessoas fazem parte ou querem entrar para a Umbanda achando que a Umbanda vai ser um elevador ou uma escada rolante que vai facilitar certos benefícios que estão ligados a bens materiais ou então o poder pessoal. São pessoas que sabem que têm uma mediunidade, mas querem entrar para fazer parte deste grupo. Muitas das vezes causar a outras pessoas o trauma ou o medo, ou ganhar algum cargo dentro daquele grupo social para poder exercer algum tipo de poder e acabar humilhando outras pessoas que vão com o coração limpo, na simplicidade que a Umbanda oferece. Agora nós temos que entender que a mentira, muitas das vezes, ela existe dos dois lados, tanto do lado do púlpito, também como do lado daquele que vai, que procura, que busca um aconselhamento. Às vezes a pessoa está tão acostumada a estar com a alma envenenada, não procura se limpar desses venenos, de tudo que possa intoxicar a alma e também as pessoas que estão na volta. Terceiro, desconhecimento e interpretação distorcida. Alguém com segundas intenções pode entrar para a Umbanda com o sentimento de eu sei, eu conheço e eu acho. A religião Umbanda é como todas as outras religiões
constituídas por uma história. Você precisa entender que tem ensinamentos e não pode ter uma interpretação equivocada e distorcida a quanto o que você acha ou a quanto o seu próprio ego. O umbandista, em primeiro lugar, ele respeita o seu dirigente espiritual, respeita ele como a pessoa que está viva e é o próprio conhecimento de toda uma ancestralidade. Ele repassa tudo o que ele aprendeu. Deve ser respeitado como tal. Mas tem muitos que entram para dentro da Umbanda por ser uma Umbanda voltada à natureza, mas voltada ao cosmos e a energias, acabam confundindo e achando que por conta do que já viveram, presenciaram, podem ditar aquela casa. A gente nunca pode renegar a vivência de ninguém, mas quando entramos para uma religião, seja ela qual for, e principalmente aqui estamos falando de Umbanda, devemos entender que existem normas e uma aprendizagem a ser feita, ou ter uma classificação dentro do seu terreiro, um cargo dentro do seu terreiro, sem estudo, sem conhecimento. Eu sempre digo que quando você tem muitos conhecimentos, um pouco dali, um pouco daqui, um pouco de lá, você é como se fosse uma coxa de cama de retalhos. Você precisa entender que você precisa ter uma base, você precisa se identificar com aquela sua ancestralidade. Muitos não compreendem, não querem compreender, acham que podem entrar para dentro de uma casa com o seu próprio ideal único, e devemos que lembrar que Umbanda é uma comunidade voltada um para os outros, onde existe um pai à frente, ou uma mãe, ou um mentor, que cuida de todos os seus filhos, e os seus filhos devem respeitar seus irmãos, o seu pai ou a sua mãe, e o que foi aprendido. Ancestralidade não quer dizer somente orixás, caboclos, divindades. Ancestralidade é a essência, e a essência vem com componentes que são o ensinamento, que levam à prática, e esta prática, esses ensinamentos te levam a ter uma orientação e um caminho como desenvolver a tua espiritualidade e a tua fé com nome e sobrenome, porque você faz parte daquela casa, você faz parte aonde já existe um mentor, um pai de santo, uma mãe de santo, aonde houve uma avó, um avô espiritual e assim por diante. Cada casa tem a sua própria raiz, o seu próprio tronco, teve a sua própria semente e lá está dando frutos para aquele que realmente quer colher e comer da espiritualidade que lá está plantada. Para mim é importante ressaltar esses pontos negativos, porque muitas das vezes a gente acaba só apontando a positividade da Umbanda e de quem participa, mas a gente acaba não colocando os pontos negativos. E aí muitos terreiros acabam se perdendo no seu equilíbrio espiritual por conta até mesmo de uma pessoa que entrou, acabou manipulando aquela casa, o dirigente espiritual acaba não tendo o cunho, a força que deveria e acaba se perdendo o conteúdo, o contexto, a ancestralidade. E a gente tem que entender que quem está à frente de uma casa precisa defender o que aprendeu, a sua ancestralidade e a sua prática. Aquele que está dentro da casa e não se sente bem ou acha que não é o que precisa, a mesma porta que sempre vai estar aberta para entrar é a mesma que vai estar sempre aberta para sair. Bom, fica aqui os pontos positivos e negativos de quem entra para dentro da espiritualidade, da Umbanda. E é como eu sempre digo, o primeiro passo é você quem dá, o segundo daremos juntos.
Se você tiver alguma pergunta, caso queira fazer alguma pergunta, pode deixar que eu vou ter o prazer de responder. E esteja sempre à vontade de vir às nossas páginas, às nossas mídias, e que Pai Oxalá fique com todos vocês. Gratidão e obrigado a todos.